Bom, o que eu estava dizendo para vocês então? Que existe um estudo, né, que foi feito pelo Maurice Vanderpool. O que esse cara fez? Ele fez um estudo de pessoas, de sobreviventes de campos de concentração. E o que ele descobriu? Que pessoas que conseguiram se sair bem dessa situação, eles criaram eles criaram uma forma de proteção que ele deu o nome de escudo plástico. Tá? O que é o escudo plástico? Nada mais é do que um senso de perspectivas que ele poderia vencer aquela situação. E dentro desses fatores que fazem parte desse senso de perspectivas, entra o humor, a pessoa poder manter um bom humor, manter um bom relacionamento, né? Então, mesmo diante do campo de concentração, diante daquela situação super complicada, super difícil, então ele mantinha o humor, ele tinha bons relacionamentos, né? E ele procurava também blindar a sua mentalidade, ou seja, ele criava uma mente impermeável a coisas negativas e as coisas ruins. Tá? Então, o humor, capacidade de estabelecer relações com outras pessoas, bons relacionamentos e manter uma mente impermeável fez com que essas pessoas criassem esse escudo plástico e pudessem sobreviver a essas situações, essas dificuldades que eles tinham dentro do campo de concentração. Porém, tem um detalhe importante, né? Eles faziam isso sem deixar de entender a realidade da situação. Então, eles tinham consciência daquilo que eles estavam vivendo, dos riscos que tinham, e porém eles criavam essas barreiras para que eles não caíam totalmente no pessimismo, que fazia com que eles acabassem de alguma forma desistindo daquilo que era importante para poder sobreviver dentro do campo de concentração. Tá? Bom, mas o que é resiliência, né? Dentro de um trabalho? Resiliência nada mais é do que você ser capaz de enfrentar as dificuldades, os problemas, né, os reveses que acontecem no teu dia a dia, e a gente sabe que não são poucos, né, se você é líder, você sabe muito bem disso, como é desafiador, sem você cair numa situação negativa, né, ficar uma pessoa para baixo, e sem você deixar de perder o foco naquilo que é importante. Né? Então você não perde a ideia daquilo que é importante para você. Né? Você tem os seus objetivos, tem as metas da empresa, tem aquilo que a empresa exige que você faça, então você não perde esse rumo. Então, por pior que seja a situação, por maior que sejam os problemas, por maior que seja a pressão, você não perde o teu foco, não perde aquilo que você precisa fazer para obter os melhores resultados e principalmente, né, manter a tua equipe motivada, manter as pessoas acreditando e confiando em você. E aí tem uma coisa importante também dentro da resiliência, que é a resiliência psicológica. Né? O que é resiliência psicológica? Tem uma definição aqui do Dr. Martin Seligman, né, que é o nosso PhD aí na psicologia positiva, e ele diz o seguinte, que a resiliência psicológica é a habilidade de um indivíduo, que o indivíduo possui de se adaptar positivamente diante de situações estressantes, situações adversas, situações difíceis, e mesmo quando, principalmente quando se alimenta de forças, dos seus pontos fortes, das suas forças, das suas energias, né? e se conecta a grandes propósitos, né? A propósitos inspiradores. Por isso que a gente fala tanto de propósito, a importância que é a gente ter um propósito claro dentro daquilo que a gente faz, dentro da nossa vida. Tá? E o Dr. Martin Seligman, ele diz o seguinte, que a psicologia positiva ela está ligada a um fator que ele chama de estilos explanatórios. O que é isso? É a nossa capacidade da gente explicar a nós mesmos, né, aquele momento, aquelas dificuldades que a gente está passando. Então você não resiste àquilo, mas você entender aquilo que você está passando naquele momento. Beleza? Então vamos em frente aqui. E, bom, o que é uma pessoa resiliente, né? Quais as características que essa pessoa possui?
Esse estudo também do Dr. Martin Seligman, ele diz o seguinte, que pessoas pouco resilientes, ela tende a adotar 3 tipos de crenças. Tá? Então eu vou dar 2 exemplos para você, para ficar bem assim, bem fácil para você entender. Então, o primeiro tipo de crença, o problema sou eu, então ela acha que o problema é com ela, que essa situação nunca vai mudar, então ela é o problema, isso nunca vai mudar, e isso vai afetar todas as ações que ela vai ter a partir de agora. Tá? Então ela entende que o problema é com ela, que isso não tem como mudar, e isso vai afetar todas as ações que ela vai tomar dali para frente. E aí tem a postura também de uma pessoa resiliente e otimista. Né? Você vai ver que é bem diferente daquilo de uma pessoa pessimista e pouco resiliente. Olha só o exemplo. Ó. São as circunstâncias que geraram esse problema. Ó, são as circunstâncias que geraram esse problema. Ou seja, esse problema sou eu, não é eu. Ele será resolvido tão logo e além disso, há muito mais na vida do que somente isso. Né? Então vou até repetir para vocês. Ó. Então a postura de uma pessoa resiliente e otimista diante de uma situação então difícil, de alguma dificuldade, de uma pressão, alguma coisa do tipo. São as circunstâncias que geraram esse problema. Okay? Então comparando com a primeira diz o seguinte, né? A pessoa pouco resiliente ou pessimista, que o problema é ela, o problema sou eu. Ele será resolvido logo. Ela não, ela diz o seguinte, que esse problema nunca vai ser resolvido. E depois ela diz, e há muito mais coisas importantes, né, do que somente isso, do que somente essa situação que está acontecendo. Né? A pouco resiliente diz o contrário, que tudo aquilo vai influenciar as suas ações a partir de agora. Tá? Então é só para vocês entenderem aí como que pensa, né, quais são as crenças de uma pessoa resiliente ou pouco resiliente e de uma pessoa pouco resiliente e de uma pessoa resiliente e também uma pessoa um pouco mais otimista. Beleza? Bom, quais são as características de uma pessoa resiliente? Então, se você que é líder, ou você não é líder, mas você em algum momento assume essa condição em algum lugar, dentro da tua família, dentro do teu negócio, assim, no teu dia a dia, tem algumas características para você saber se aquela pessoa é resiliente ou não. Primeira delas, né? Uma pessoa resiliente, ela tem muita energia e disposição. Tá? Então é aquela pessoa que quer fazer acontecer. Tá? Então tudo aquilo que surge ela quer realizar, ela não tem preguiça de fazer as coisas, ela não fica na sua zona de conforto, mas ela vê aquilo que está acontecendo, aquele revés, aquela dificuldade, ela vê aquilo como uma oportunidade que ela tem para crescer, para aprender coisas novas, para se desenvolver. Tá? Então essa é uma das características. A outra, se antecipar às crises. Então, quando a gente está falando, principalmente aí com o nosso foco maior, né, a questão de um líder, ele precisa, essa pessoa ela prevê situações. Né? Ela não que ela seja uma pessoa pessimista, mas ela ou muito otimista, mas ela é pé no chão. Então ela sabe que dentro de uma situação, de um projeto novo, de algo que ela vai fazer, pode acontecer algumas situações. Né? Então ela vê quais são essas situações e ela tem um plano B para estar resolvendo isso. Tá? Atitudes positivas e realistas. Né? Então ela é uma pessoa positiva, por maior pressão que tenha, por maior situações ruins que estão acontecendo, ela sempre vai ver então as coisas de uma forma positiva. Né? Ela sempre vai ver possibilidades, oportunidades dentro daquela dificuldade. E a outra característica de pessoas resilientes é que ela se recupera rapidamente. Né? Até dentro da definição que eu passei para vocês, né? Uma das características de uma pessoa resiliente, né, é exatamente essa, é a pessoa voltar, por maior que seja a dificuldade, o problema que ela passou, mas ela voltar a se recuperar de uma forma rápida daquele revés, daquela situação. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo aí de pandemia, você vê muitas pessoas que estão se entregando, né? Então elas acabam focando nas coisas ruins, nos seus problemas,
porque às vezes falta um propósito, né? Um propósito importante para a vida dela, tá bom? Então vamos em frente aqui. Tá. Agora, por que que o líder deve ser resiliente, né? Por que que uma pessoa deve ser resiliente? Bom, quando a gente fala em liderança, se o líder, a gente sabe que o líder ele vive todo momento, né, uma pessoa que ocupa alguma função de liderança, ou mesmo um gerente, um supervisor, né, um diretor, constantemente ele é pressionado por números, por resultados, né? E isso acontece, isso é uma coisa normal. A gente sabe, eu que já vivi muitos e muitos anos dentro de empresa, a gente sabe que isso acontece todo o tempo. E às vezes quando a pressão não é muito alta de cima para baixo, né, às vezes as pressões vêm de baixo, às vezes vêm dos clientes, às vezes vêm dos pares, enfim, a gente está sempre pressionado. Então, por que é importante o líder ser resiliente? Exatamente para ele poder resolver essas situações de uma forma mais tranquila, né? Porque se a primeira cobrança que ele tiver, ele desistir, ele criar uma barreira, as coisas não vão andar. Tá? Eu conheço pessoas que eram muito cobradas pelo chefe, né? O chefe ele tinha um estilo, era um desão, né? Ele tinha um estilo autoritário, coercitivo, esse era o estilo do cara. Então, como ele se pressionava muito, essa pessoa pegava e ficava, ela se encolhia, ela criava uma barreira de comunicação entre os dois. Tá? E como ela fazia isso, ela não conseguia, ela acabava transparecendo isso para a equipe dela. Isso acabava afetando a autoconfiança dela e a confiança da equipe com ela, e automaticamente tinha uma influência muito forte no chefe dela. Então aí começava a se criar uma barreirinha, era como se você fosse colocado um tijolinho, foi crescendo, que a pessoa acabou sendo demitida de uma empresa, né? Então o líder precisa ser resiliente, exatamente porque se ele não for resiliente, ele não consegue focar nos resultados que a empresa precisa. Né? Ele não consegue motivar a equipe dele para que conquiste grandes objetivos, que conquiste grandes resultados. Ok? Uma coisa importante também, que eu até deixei anotado na minha colinha aqui para vocês, ó, é que quanto mais resiliente for a empresa, as empresas precisam ser resilientes também, né? A gente fala de liderança, a gente está falando de nós, né, que nós precisamos ser resilientes, mas as pessoas também precisam, as empresas, desculpa, precisam ser resilientes, né? E quanto maior for a capacidade da empresa prever esses riscos, né, e administrar crises, melhor vai ser os resultados dessas empresas. Né? Então a empresa também ela precisa ser resiliente, ela tem que ter essa capacidade de, quando os problemas acontecerem, sentar, ter a clareza que o problema é grave, né? Mas não pegar aquilo e criar uma grande bola de pressão e jogar para baixo, né? Sem um filtro. Isso acaba afetando toda a equipe e obviamente os resultados vão ser afetados, ok? Ok, gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês vão fazendo aí, tá? Que aí a minha equipe aqui, a gente vai olhando e vai tentando responder para vocês aí, tá bom? Bom, e aí vem uma outra coisa importante, né? Quando o líder é resiliente, ele tem a capacidade de avaliar riscos e oportunidades de modo ético e realista, né? Então, se ele é resiliente, ele não está sendo envolvido por pensamentos pessimistas, por coisas negativas, ele consegue avaliar de uma forma mais tranquila quais são os riscos e as oportunidades que estão para cada determinado projeto, para cada determinada situação que está acontecendo. Tá? Uma outra coisa importante, uma outra capacidade que um líder resiliente tem, é criar um plano bem estruturado para lidar com contingências. Né? Então, apareceu o problema, então ele verificou que existe riscos e oportunidades dentro daquele problema que aconteceu. A partir daí ele faz um plano de ação, né? E ele pega esse plano de ação com datas definidas, né? com passo a passo, com o que vai ser feito e passa para a tua equipe de uma forma tranquila. Né?
ele sabe que aquilo é importante, ele sabe que ele vai ter que fazer um acompanhamento talvez um pouquinho mais intenso, sem microgerenciar, mas ele sabe da importância que é fazer aquilo. E depois o líder que tem essa capacidade, que é um líder resiliente, ele também tem clareza de algo que eu falei a semana passada, na nossa live semana passada, que é a visão dos valores, né? Ele tem valores sólidos e também compartilhados. Né? Por isso que é importante a questão dos valores, da visão. Então esse líder também ele tem clareza dos valores da empresa. Por quê? Porque esse plano de ação, as atitudes que ele vai tomar, tem que ser baseado nesses valores. Né? Então, se o valor da empresa é segurança, então a decisão, as atitudes, os comportamentos que ele vai ter e a equipe precisa ter é focado mais em segurança. Ok? Então vamos em frente aqui. E aí tem 2 questionamentos, né? Eu adoro fazer questionamentos. Então a primeira perguntinha que fica aí para você. Você é resiliente? Então pense um pouquinho, né? Diante de tudo aquilo que a gente conversou até agora. Você é uma pessoa resiliente? As suas atitudes e comportamentos, principalmente em momentos de estresse, em momentos de pressão, né, são de uma pessoa resiliente? Tá? São de um líder resiliente? Tá? Então, lembrando, né, que um líder resiliente é aquele que sabe avaliar riscos e oportunidades de modo ético e realista, né, é um cara que é pé no chão. Ele não se acomoda, não é pessimista, nem é exageradamente otimista, ele é pé no chão, ele sabe do que está acontecendo. Ele cria um plano de ação estruturado para lidar com contingências, né? Então ele tem um plano B na manga. E ele possui missão, visão e valores bem definidos e sólidos, e são compartilhados, né? Que é importante, compartilhados com a sua empresa. Muito bem. Agora, quais são as características de pessoas resilientes? Né? Então a gente falou até agora do líder, agora a gente vai falar um pouquinho das pessoas. Quais são as características dessas pessoas? Né? Tem uma estudiosa da Harvard Business Review, ela postou um artigo chamado O Mecanismo da Resiliência, né? Então lá da Harvard Business Review. E ela diz o seguinte, que as pessoas resilientes possuem 3 características principais que também são válidas para a empresa. Olha só, né? São para nós, pessoa normal, nosso dia a dia, mas também que são válidas para a empresa. Então são características importantes para você que é líder, para você ficar de olho na tua equipe, para você poder saber se aquelas pessoas da tua equipe são resilientes ou não. Por isso que é importante a gente conhecer muito bem as pessoas, né? Primeira coisa, de uma pessoa resiliente, elas enfrentam a realidade. Né? O que é isso? Tem um problema, elas não fogem do problema. Elas sabem que esse problema precisa ser tratado de uma forma diferente, né? Mas ela não foge desse problema, ela não vai para a sua zona de conforto. Né? Mas ela enfrenta, né? sem medo e sabe que por mais difícil que seja, ela vai conseguir passar sobre esse problema. A segunda, busca um significado. Olha, de novo a gente falando de significado. Né? A pessoa precisa ter um significado na vida. Né? Qual é o teu significado da tua vida? Né? Qual que é o sentido da tua vida? A gente precisa ter um sentido claro para a nossa vida. Né? O que é importante para nós? Né? E dentro da empresa a mesma coisa. Qual é o significado da empresa para você? Por que você levanta cedo toda segunda-feira para ir trabalhar? Passa a semana toda. Muitos trabalham 12, 13, 14 horas. Qual o significado disso para você? Isso é muito importante. E ter uma incrível capacidade de improvisar. Né? A gente sabe que às vezes quando acontece algum revés, ou acontece alguma coisa que não se espera, às vezes você não tem as ferramentas, as técnicas corretas para você estar resolvendo aquilo. Né? Então é importante você resolver aquela situação com o que você tem na mão. Né? A gente chamava dentro da indústria de a famosa gambiarra. Né? Na verdade, quebrava o equipamento, de repente você não tinha a peça correta para fazer aquilo, para fazer a manutenção correta naquele momento, mas a produção era tão importante
né, porque precisava atender o cliente, a gente acabava fazendo algo que era muito mais rápido, mas que o equipamento funcionava. Tá? E depois, né, mais para frente, com planejamento, a gente comprava a peça, parava o equipamento e fazia a troca e fazia a coisa certa. Tá? Então isso é improvisar. É você, diante de uma situação, você não parar e cruzar os braços, né? Mas é você pensar, né, junto com a equipe, porque isso é muito importante, você está envolvendo as pessoas, né, que estão te ajudando naquela situação e descobrir que ferramentas, que técnicas, o que é interessante, o que é bom para estar solucionando aquele problema. Tá? Então, repetindo, características de pessoas resilientes. É aquela pessoa que enfrenta a realidade, né? Eu vou dar meu exemplo, tá? Eu estou passando agora por um probleminha aqui na perna, né? Que eu estou tendo que fazer fisioterapia, eu estou tendo que fazer, vou voltar para o Pilates, porque me dá uma dor quando eu fico muito tempo sentado. A hora que eu sair dessa cadeira que eu estou aqui, é uma tristeza a hora que eu levanto, então me dói muito. Então, estou me cuidando, só que assim, eu não desisti. Eu continuo fazendo minhas caminhadas, só correr, que eu adoro correr, mas eu tive que parar, mas eu continuo caminhando 3 vezes por semana, estou fazendo lá minha fisioterapia, semana que vem volto para o Pilates, né? Então eu não estou desistindo, eu estou enfrentando uma situação que eu estou passando. Isso é importante, isso serve para qualquer coisa. Né? Buscar um significado, né? Você ter clareza desse significado. Qual é o significado? Por que você está aqui? Qual que é o sentido da tua vida? O que você quer para você? O que é importante? Né? Por que você levanta cedo todos os dias? Né? Então você precisa ter essa clareza, se conhecer. Isso a gente fala que é o famoso, que é o famoso autoconhecimento. Né? Você precisa se conhecer muito bem, para você descobrir realmente aquilo que você quer para a tua vida. E depois ter essa capacidade de improvisação. Então são essas 3 características que vai ajudar você a definir se um seu funcionário, se uma pessoa é resiliente ou não. Ok. E agora a gente vai ver algumas estratégias, tá, para desenvolver a resiliência. Então são estratégias muito importantes, eu vou falar para vocês de uma forma assim, bastante resumida, mesmo porque o nosso tempo aqui é bem curto, mas são estratégias que são importantes para você dentro da tua empresa, ok? Dentro do teu negócio. Mesmo que você não tenha o cargo de chefe, né? Não tenha o cargo de líder, não é um gerente, não é um supervisor, não é um coordenador, enfim. Mesmo que você, eu sou um funcionário comum, mas em algum momento você assume a liderança. Então é importante você saber isso. Até porque, que nem eu falei lá atrás, o líder que é resiliente, a possibilidade dele crescer dentro de uma empresa, gente, é infinitamente maior. Se o líder não é resiliente, dificilmente ele vai conseguir ficar muito tempo na empresa. Bacana? Então vamos lá. Então, a primeira estratégia para você desenvolver a sua resiliência é desenvolver o autocontrole. Olha só, né? O autocontrole. O que é isso? É quando acontece, é quando o teu chefe te liga bravo porque você não está conseguindo os resultados, ou quando o teu funcionário falta, né? Por coisas que você sabe que de repente não caberia aquela falta, ou quando alguém faz alguma coisa errada, né? Ou quando os resultados do teu processo estão ruins. Quando essas coisas vêm, você saber como lidar com isso, é você não explodir, né? É você não pegar aquilo e sair dando esporro em todo mundo, né? Então você precisa saber se controlar. E para você ter o autocontrole, gente, você precisa se conhecer. Né? A gente não vai falar de autoconhecimento aqui, mas você precisa se conhecer, você precisa saber quais são os gatilhos que faz com que você perca o controle. Né? Precisa saber o que é aquilo. É alguém que fala um pouco mais alto? É alguém que grita? Né? É a fisionomia de alguma pessoa? Então a gente precisa se conhecer. Né? A gente precisa se conhecer para a gente poder saber quais são os gatilhos que faz a gente sair do normal. Né? Talvez é seu perfil comportamental. De repente você tem um perfil totalmente diferente da outra pessoa. Né? E quando você tem perfis diferentes, dificilmente você vai conseguir, vai dar química. Né? Eu, por exemplo, o meu perfil que sobressai é o meu perfil, se você dentro da análise diz que é o S. Então, quando eu tenho problemas, o meu segundo perfil mais alto é o D. Só que se eu pego o S com o D, não se bica.
né? Agora, como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu já tive vários chefes que eram calmos, tranquilos, eram ponderados, né? E já tive chefe autoritário, coercitivo, e eu tive problemas com algum deles. Então, tá, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou viver assim? Não. Quando você tem essa consciência, que nem eu tenho agora, você vai criar meios, vai criar maneiras de você lidar com essa pessoa, né? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com esse chefe meu, que é um desão bem grandão, que é aquele cara autoritário, coercitivo, né? Como é que eu vou trabalhar com essa pessoa? Então você vai desenvolver competências para você poder trabalhar com essa pessoa e poder ter resultado. Porque em todo lugar você vai ter alguém com um perfil muito diferente do seu, né? Então é importante a gente ter essas clarezas, tá bom? A segunda estratégia é focar nos resultados, né? A gente sabe da importância que é um líder. O líder tem que ter foco no resultado, né? Líder que não traz resultados para a empresa, ele não vai ficar na empresa, né? Por mais que a gente queira falar tentar falar coisas assim que tenta brindar essa situação da liderança, mas não, a pessoa tem que gerar resultado, gente, tem que dar lucro. Isso é fato, né? A empresa não te contrata você para não dar lucro. Então o líder tem que gerar lucro. Então você tem que estar focado naqueles resultados. Porém, você precisa ter algumas técnicas que são importantes quando você vai focar nos resultados, né? É como definir muito bem uma meta e um objetivo. Essa meta e objetivo ela ser comum a toda a empresa. As pessoas precisam ter clareza disso aí, né? Tem maneiras corretas de você estar definindo isso. Tudo isso para ajudar a você focar nesses resultados. Evidentemente, né, você tem que ter uma equipe motivada, uma equipe confiante, que confie em você, tem que ter uma equipe cooperativa entre si, para que você consiga focar nos resultados. A terceira estratégia é manter-se motivado, né? Um líder sem motivação, o líder tem que ser exemplo, né? A gente sempre fala isso, né? É que nem pai, né? Pai tem que ser exemplo para os filhos, não é verdade? Então o líder tem que ser exemplo. Então se o líder não é uma pessoa motivada, como é que ele vai motivar a tua equipe para obter resultados, né? E a motivação a gente já fala, né? São motivos que levam à ação. São motivos que fazem com que as pessoas trabalhem sem você estar fazendo pressão, sem você estar por perto, né? Então é bastante importante manter-se motivado. E uma das formas de você manter as pessoas motivadas é você reconhecendo o trabalho delas, né? Você também precisa conhecer as pessoas. Olha, de novo, a gente está voltando lá na questão do autoconhecimento. Ó. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa ter essas pessoas trabalhando na função certa, no lugar certo, né? Você precisa, elas precisam confiar naquilo que você está fazendo. E precisa ter essa clareza certa, ter clareza, né, da onde para onde a empresa tá indo, né? Ter essa visão de futuro, né? Precisa ter, esses objetivos precisam ser compartilhados. Enfim, então é assim que você vai ganhando a motivação das pessoas. A quarta estratégia é invista em seus relacionamentos. Gente, você não tem como você crescer, né, desenvolvendo o teu negócio sem você se relacionar bem com as pessoas, né? Então você precisa se relacionar bem com todas as pessoas para que você possa ter sucesso no teu negócio, né? Por mais que você não goste da pessoa, por mais que você tenha um perfil diferente, por mais que o seu santo não bate, você precisa desenvolver competências para poder lidar com as pessoas, né? E a gente sabe que, principalmente para você que é líder, da importância que é você trabalhar com pessoas com vários perfis diferentes. Mesmo porque você não sabe tudo. Você pode ser o CEO da empresa, mas você não sabe tudo, né? Então você tem uma equipe abaixo de você, cada um com a sua especialidade, você precisa se dar bem com essas pessoas. E não é só com elas, é com os pares também, né? É muito importante que você se dê bem com as pessoas da área de vendas, né, suprimentos, área administrativa, recursos humanos. Então, se você quiser realmente ter sucesso, você precisa ter um bom relacionamento com todas essas pessoas. Bacana? Bom, a quinta estratégia é desafie o hábito de saber tudo. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas que sabem de tudo, né? Tudo que você fala, a pessoa sabe, a pessoa tem a resposta para tudo, e a gente sabe que isso não é uma realidade. Então, se você, como líder, tem esse hábito, né, de falar que sabe tudo, você vai acabar afastando os teus funcionários.
Então você precisa ter a abertura para ouvir essas pessoas. Tá? Para quem já assistiu alguns dos meus vídeos, aí eu tive uma... quando eu trabalhei um tempo lá na Bolívia, tá? E, bom, o que aconteceu quando eu fui para lá? Eu fui para lá, eu conheci um pouquinho de espanhol, bem superficial, né, que eu já tinha ido para a Argentina várias vezes, fazer treinamento e tal. Porém, quando eu fui para lá, o que aconteceu? Você tá lidando diariamente com as pessoas, é diferente, né? Porque lá eles falam muito rápido e é uma cultura diferente. Né? Você as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu apliquei uma técnica que eu chamo de EEE, né? Os 3 E's. Eu fui lá que comecei a fazer. Eu voltei a ser aluno. Eu sempre falo para as pessoas assim, que eu voltei a ser aluno. Eu passei a escutar. Eu ia para o campo, ficava o maior tempo possível no chão de fábrica, ouvindo, escutando aquelas pessoas, para poder entender quais eram as necessidades, o que elas precisavam, o que elas queriam, quais eram os sonhos. A gente conversava sobre família, falava sobre um monte de coisa. A gente dava risada, era muito gostoso. Foi uma experiência incrível. Então eu ouvia elas davam as ideias, sugestões, muitas coisas, gente, muito simples, até de você implantar, de você colocar aquilo em execução, né? E que infelizmente não foi dado assim, a devida atenção para isso. Aí depois, aquilo que era mais complexo, eu procurava entender, estudar um pouquinho, ver se era aplicável dentro da fábrica, né, que eu trabalhava, e depois a gente executava. Tá? Então, estudava, escutava, estudava e colocava em prática, executava. Então eu procurava executar de uma forma mais rápida. Aí vem uma coisa muito importante, né? As ideias, eu procurava sempre dar o crédito para aquela pessoa que deu a ideia. E isso, aquelas pessoas se sentiam muito valorizadas, se sentiam muito importantes. Né? E isso eu fui ganhando a confiança dos funcionários, a gente fez uma amizade muito boa. E eu até falo aí nos treinamentos, em algumas palestras, eu costumo falar isso, a gente conseguiu, eu junto com a equipe, a gente conseguiu realizar 80 projetos em 11 meses. 80 projetos em 11 meses. Né? De projetos mais simples até projetos um pouquinho mais de investimento, mas as coisas aconteciam. Né? Mas por quê? Porque eu não ficava preocupado em mostrar para eles que eu sabia tudo. Apesar de ter uma longa experiência naquilo que eu fazia, tecnicamente eu conhecia muito daquilo, muitas coisas eles me falavam, eu sabia, eu já tinha visto que precisava fazer, porém eu pegava a ideia como se fosse deles. Eu pegava a ideia deles lá e fazia. Meu, parabéns, legal, tá? Mas a gente já tinha visto aquela necessidade de estar executando aquilo. E aí depois, a sexta estratégia é descobrir as coisas que lhe dão mais prazer. Isso é muito importante, né? A gente precisa saber aquilo que tem a ver com a nossa vida. Né? Porque a vida não é só trabalhar. Né? A vida não é só trabalhar, só estudar, mas a gente precisa ter momentos também de prazer. Momentos de coisas que fazem a gente se sentir bem. Né? E aí eu volto de novo lá atrás a questão do autoconhecimento, né? Para você saber as coisas que você realmente te dá prazer, as coisas que você gosta, você precisa se conhecer. Tá? Então, uma das estratégias de você então se tornar uma pessoa resiliente é exatamente essa. Tá? É você também descobrir aquilo que é importante para você e não deixar de fazer. Tá bom? E aí nós vamos para a 7ª e última estratégia, que é fique ligado nas necessidades dos outros. Olha só, gente. Fique ligado nas necessidades dos outros, principalmente se for o teu funcionário. Né? E como é que você vai fazer isso aí? Você vai fazer exatamente o que eu fiz. Ir no chão de fábrica, ouvir as pessoas. Sair da tua sala, né? Ouvir quais são o que as pessoas estão precisando. Gente, isso faz parte de uma boa liderança. Né? A gente precisa criar uma comunidade social. Quando você cria essa comunidade social, né, você ganha respeito das pessoas. Você faz com que as pessoas se cooperem entre si. Então é extremamente importante você ouvir o que as pessoas precisam. Quais são as suas necessidades. Né, o que ela está passando. Teve uma experiência que eu tive, não faz muito tempo, tá? A gente tinha lá uma colega de trabalho, eu trabalhava no departamento aí do órgão público, e a gente estava, o marido dela estava com câncer, né? Recentemente tinha câncer, tal, começou a fazer tratamento, era uma situação bem séria,
E aí nós tínhamos lá o nosso chefe, ele todo dia ele passava cedo na nossa sala, e às vezes não dava nem bom dia, tá? Às vezes ele chegava, olhava, hoje nós precisamos fazer isso, 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 precisamos analisar isso, isso, isso. Beleza. Bom, chegava, tinha um problema, já tinha um problema aí. Chegava na hora do almoço, ele já mudava tudo, tá? Não era culpa dele, evidentemente, porque vinha também acima dele pessoas pedindo para alterar, mas isso é uma coisa negativa, uma coisa ruim, né, que infelizmente acontece muito. Porém, tinha uma situação interessante que aconteceu aí, focado nessa 7ª estratégia. Que depois depois de 2, 3 meses, eu não me lembro muito bem, né, que o marido dessa amiga nossa estava fazendo o tratamento e tal. Aí que ele um dia, ele descobriu, ele ficou sabendo, né, porque ele perguntou como ela estava, que o marido dela estava doente, né? Ela estava fazendo um tratamento. Então, para você ver como é complicado a pessoa viver 3 meses com o funcionário dela, né, sem saber o que a pessoa está passando. Então, é muito importante essa 7ª estratégia. Tá? Então, revisando as 7 estratégias, então, para que você possa tornar mais resiliente. Vamos lá. Primeira, desenvolver o autocontrole. Né? Você não pode explodir, você precisa conhecer quais são os gatilhos que fazem com que você perca a tua boa. Bacana? Focar nos resultados. Líder tem que gerar lucro para a empresa. Líder tem que trazer resultado. Né? Se você não trouxer resultado para o teu negócio, você vai dançar. Tá? Mas como que eu vou fazer isso? Né? Você precisa ter a confiança das pessoas. Né? Porque você precisa das pessoas para obter resultado. Por mais que você trabalhe sozinho, você precisa das pessoas. Ou você vai precisar do fornecedor, ou vai precisar dos seus pares, você vai precisar de alguém. Agora, se você tem uma equipe abaixo de você, é fundamental que você tenha metas, objetivos desafiadores, claros, né? Que sejam compartilhados com a equipe. Tá bom? Terceira estratégia, mantenha-se motivado. Tá? Então, um líder precisa ser motivado. Um líder que não é motivado não consegue fazer com que as pessoas, levar as pessoas à ação. Né? Então, você precisa conhecer um pouquinho de técnicas de motivação. Né? Como que eu posso fazer? E uma das coisas aqui básicas, eu já falei para você, é o reconhecimento. Né? É reconhecer a importância das pessoas. Tá? Aí a quarta, investir em seus relacionamentos. Gente, é fundamental a gente investir nos nossos relacionamentos. Né? Se você não se relacionar bem com as pessoas, dificilmente você vai ter sucesso no teu negócio, né? Na tua vida profissional, na tua vida comunitária. Tá bom? E para isso, de novo, é importante você conhecer qual é o seu perfil. Né? Qual é o seu perfil? Né? Quais são aquelas pessoas que você que dá liga e quais são aquelas que não dão liga. Né? Como é que você vai fazer para você se aproximar dessas pessoas? Eu dei o meu exemplo, eu já tive um chefe que era extremamente autoritário. Né? Eu gosto de conversar, eu gosto de ter autonomia, né? Eu gosto de realizar as coisas, eu não gosto que as pessoas fiquem em cima de mim. Ele era o contrário. E aí? Né? Se você tem essa diferença de perfil, como que você vai lidar com isso? Então você precisa criar meios, competências, habilidades, estudar, se conhecer qual é o perfil da pessoa, para que você consiga criar meios para você se aproximar dele. Porque você depende dele. Querendo ou não, se o teu chefe é muito autoritário e é teu chefe, você depende dele. Se você, para crescer na empresa, para desenvolver bem o teu trabalho, para aprender, você depende dele. Enquanto você estiver na empresa, você depende dele. Ok? Desafiar o hábito, né, de saber tudo, de saber sobre tudo. Né? Ninguém sabe tudo. Né? Ninguém sabe tudo. A gente precisa das pessoas que são diferentes da gente para a gente poder ter os melhores resultados. Né? É pegando o conhecimento de cada um, o perfil de cada um, juntando tudo isso. Né? Você tendo as pessoas certas no lugar certo. Né? O Jim Collins fala o seguinte, que você precisa ter as pessoas certas no ônibus certo e no banco certo. Então, esse é o ideal. É ali que essa pessoa vai desenvolver o melhor que ela tem. Né? Então é muito importante. Depois, descobrir as coisas que lhe dão mais prazer. Né? Gente, eu falei para vocês da importância que é as emoções positivas na resiliência. A importância que é você ser otimista. Né? Mas um otimista com o pé no chão é para a resiliência. Né? E o prazer, né? As emoções positivas, ela aumenta a sua resiliência. Então,
Pensa quais são as coisas que realmente te dá prazer. Quais são as coisas que você gosta de fazer. E começa a fazer isso. Tá? Depois a sexta estratégia, descubra as coisas. A sétima estratégia, fica ligado às necessidades dos outros. Né? Quando você é grato por aquilo que você tem e passa de alguma forma essa gratidão, esse seu conhecimento, essas suas habilidades para as pessoas, tá? Além de você ganhar a confiança dessas pessoas, você vai se sentir muito melhor. Né? Eu tenho vários... Quantas vezes você fez alguma coisa para alguém? Né? Às vezes coisas simples. Esses dias eu até falei com a minha esposa que eu fui caminhar cedo, passei em frente aqui eu estou aqui em Campo Grande, tá? Para quem não conhece, e passei numa casa de uma senhora, a senhora idosa, né? Ela saiu para fora, estava de máscara também. Aí eu dei bom dia para ela. Gente, essa mulher deu um sorriso que vocês não fazem ideia. A senhorinha, foi a alegria dela, bom dia, olha só que loucura. Né? Coisas simples, que às vezes a gente não faz, ela ficou super feliz, e eu fiquei mais feliz ainda. Né? Um outro momento, isso já um pouquinho mais de tempo atrás, a gente estava saindo da missa lá, e a gente encontrou com um casal, era um casal não, era um rapaz que era amigo nosso, tinha uma senhorinha já de uns 80 e poucos anos, né? Mãe dele. Cara, eu dei um abraço na mulher, você vê a alegria da mulher no abraço. Né? Às vezes a pessoa não recebe o abraço há muito tempo. Então são coisas simples. Né? Então, quando você verifica que as pessoas estão precisando, as necessidades, que elas, quais são os problemas que elas estão passando naquele momento, e você faz algo para ajudá-las, você vai ter um retorno incrivelmente maior do que você imaginava. Tá? E aí tem algumas perguntinhas, né, importantes. Ó. Como líder, o que você está fazendo para aumentar a resiliência dos seus colaboradores? Tá? Então, como líder, como gestor, como um líder comunitário, de repente você não é um líder na tua empresa, o que você tem feito para aumentar a resiliência dos seus colaboradores, da sua equipe? O que você pode fazer para tornar a sua empresa ou o seu negócio mais resiliente? O que você pode mudar para mudar isso? Okay? E o que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais resiliente? Eu apresentei 7 estratégias para vocês. E mais algumas características de pessoas resilientes. O que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais resiliente? E aí, encerrando, eu tenho aqui uma frase do Nelson Mandela. Né? O Nelson Mandela, eu acho que é um dos grandes exemplos de resiliência que tem para nos passar. Né? Ele ficou 27 anos preso, enjaulado. Né? Olha só, em muitos momentos queriam tirar ele da cadeia, porém, ele não quis sair. Ele só ia sair quando alguns políticos que também estavam presos fossem libertados, porque estavam presos injustamente. E olha só a frase que ele coloca para nós. E olha, outro detalhe, ele foi presidente aos 75 anos. Você quer mais resiliência do que isso? Olha só a frase que ele deixou para a gente aqui. Ó. A maior glória em viver não está em jamais cair. Então a maior glória em a gente viver não está em jamais cair, porque a gente vai cair, todos nós caímos, né? Mas em nos levantar cada vez que caímos. Olha que frase inteligente, né? Que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Gente, então é isso. Eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui comigo nessa live, né? Hoje a gente falou então sobre resiliência. Eu falei para vocês assim, de uma forma um pouquinho rápida, mas é o tempo que a gente tem, né, das características de um líder resiliente, das características de uma pessoa resiliente, o que é resiliência, a importância que é as emoções positivas, né, na resiliência, e falamos também por último agora das estratégias de um líder resiliente. Né? E lembrando, se você quer ter sucesso na tua vida, gente, olha, sejam resilientes, tá? Porque é isso que vai fazer a diferença na tua carreira, na tua vida. Beleza? Então, se você tiver alguma pergunta, quiser colocar, a gente tem mais uns minutinhos aí. E a semana que vem a gente vai estar aqui de novo com outro tema, outro assunto. Se tiver algum assunto que você achar interessante, que você gostaria que eu abordasse, aí você manda para mim, coloca, escreve aí que a gente vai estar preparando aí com o maior carinho para estar falando para vocês sobre resiliência e outro tema ligado a liderança. Algum assunto também que seja importante aí para a tua
vida profissional, para a tua carreira. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Estou encerrando aqui. Fique com Deus e até a próxima sexta. Um grande abraço a todos.